Senhor, ó Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, meu Deus, por essa manhã, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, por mais um dia na tua presença, Pai. Que essa aula, Senhor, meu Deus, seja para a honra e glória do Senhor. Que nós possamos, Pai amado, entender, Pai amado, tudo que for falado nessa aula. Abençoe o teu servo, Pai amado, que vai ministrar essa aula. E a todos os irmãos, Pai amado, que estão, Pai amado, em suas casas ouvindo essa aula. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o salmo de hoje é o Salmo 69, tá? Esse salmo, o salmo imprecatório, nós veremos qual que é essa categoria, né? É um tipo de salmo muito interessante, né? Interessante que esse tipo de literatura esteja presente na Bíblia, né? E a gente vai ver o contexto disso, né? O porquê disso. É interessante aí esse verso, né? Porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Então, tem tudo a ver com o Salmo imprecatório, faz parte do Salmo 69, mas isso tem tudo a ver, né? Deus responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Isso já começa aí para a gente ver, né? Que Deus pode ter pessoas presas que são de Deus. É uma coisa para a gente pensar, né? Já para a gente pôr uma caraminhola aí na cabeça, né? Tem muita gente que acha que por você ser de Deus, ser de Jesus, né? Você está livre de todo e qualquer problema, toda e qualquer privação, né? E não é bem assim. Bom, então, na realidade, o objetivo nosso seria esse aí, né? De como que o crente deve reagir diante de oposição e entender alguns princípios sobre as maldições que encontramos nos Salmos, né? Os Salmos têm mais de um exemplo de salmo imprecatório, né? Então a gente vai entender como que o salmista lá no Velho Testamento reagia a uma oposição, reagia aos inimigos e como que Jesus nos ensina a reagir aos inimigos. Então, há uma contraposição interessante, porque, por exemplo, esse salmo é um salmo escrito por Davi. Davi não tinha conhecimento do Messias, Davi não tinha conhecimento de Jesus, Davi não foi apresentado ao Evangelho de Jesus Cristo. Né? O que Davi sabia era a lei, né? Era a lei de Moisés. Então, nós veremos diferenças fundamentais de como reagir ao inimigo naquele momento antes de Jesus e como reagir ao inimigo depois de Jesus. Bom, esse salmo, ele é um salmo grande, ele tem mais de 30 versos. Mas um dos princípios básicos do estudo de salmos é ler o salmo por inteiro, né? Porque quando a gente lê o salmo por inteiro, a gente tem essa noção completa do contexto do salmo. Então, vamos ver aí, abrir as nossas Bíblias no Salmo 69. Eu pedia sempre para que o irmão lesse o salmo. Hoje eu já tinha combinado com a Rosane ontem, e ela vai ler parte do salmo e depois eu termino. Ou então ela lê tudo se ela se sentir aqui confortável, tá certo? Então, enquanto eu estou falando aí, vocês estão procurando o salmo 69. Vamos lá. O lamento do Messias. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso, tenho de restituir o que não furtei.
Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei em jejum até a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremedal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto do teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-se os olhos, para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor de tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus. Exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-nos os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move, porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Esse salmo, ele é muito, 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 muito interessante, né? Os ensinamentos que ele nos dá, né? E nós vamos tentar, aqui daqui até 11 horas, discutir justamente isso, né? Ele é um salmo de Davi, né? Davi que escreveu esse salmo. Os estudiosos acham que no auge da perseguição, né, de Saul, né? Ele em fuga, ele sendo
sendo perseguido, ameaçado de morte, né? Ele faz essa oração, né? Ele redige esse salmo, essa poesia, né? Bom, e ele é um exemplo de salmo imprecatório, né? É um exemplo de salmo imprecatório, que é essa palavrinha bonita aí, né? Imprecação, né? Então, o sentido, coloquei aí do dicionário, né? O sentido inicial de imprecação é esse aí, é o 1. Desejo expresso de que algo de mal aconteça a um ser ou uma coisa. É uma praga, uma maldição, uma vociferação, né? Então, assim, o exemplo aí, né? Lançou-lhe as piores imprecações, né? Lançou-lhe as piores pragas. E Davi faz umas imprecações aí muito, muito, muito profundas, né? Davi pede para que o nome dos inimigos dele seja retirado do livro da vida, né? O cristão normalmente ora para que a pessoa se converta e tenha o seu nome incluído no livro da vida. E Davi faz essa imprecação. A gente vai estudar mais para frente. Agora, a imprecação tem um sentido secundário também. É o pedido de favor ou de graça, né? É uma de súplica também, né? Então, o Davi tem as duas coisas nesse salmo, né? Ele faz uma imprecação contra os inimigos dele e também a imprecação dele aí tem esse pedido que Deus olhe para ele e tenha piedade dele, né? Que tenha graça dele, que faça favores a ele. Então, esse é o sentido de imprecação, né? E vamos lá. Essa figura aí ficou bonitinha, né? Do gato correndo atrás do rato, né? Então, é mais ou menos nesse sentido a imprecação. Você vai solicitar que Deus Todo-Poderoso, né? Tome a sua, entre aspas, os seus adversários e tome conta deles. Então, essa é o sentido da imprecação, né? Tá aí o gato atrás do ratinho. Bom, mas inicialmente, quando o salmista Davi inicia o seu salmo, ele não vai direto, né, para a imprecação. Ele vai, antes de tudo, né, antes de fazer os seus pedidos, né, de alívio, né, e de justiça para com ele, ele faz um desabafo de desespero. Ele abre o seu coração desabafando tudo que ele vinha sofrendo, né? Tudo que ele vinha sofrendo. Então, o verso 2 é um desabafo, né? É um desabafo típico, né? Nós não vamos ler o salmo todo de novo, mas veja, né? Estou atolado em um profundo lamaçal, um lamaçal que não dá pé, né? Você vai ser o quê? Se afogar na lama, né? Estou nas profundezas das águas, e em uma corrente que me submerge, ele vai ser afogado. Então ele está desabafando, olha, não tenho mais o que fazer, não dou conta, né? E no verso 4, ele vai falar por que ele está tão desesperado assim, tá certo? Agora veja que é interessante a metáfora que ele usa, né? Ele fala que os inimigos dele são mais numerosos que os fios de cabelo, né? Com certeza não era isso, né? Como que ele vai ter mais inimigos do que os fios de cabelo da cabeça dele? Mas ele fala, ele usa isso como metáfora, né? Para demonstrar o desespero dele, o tanto de inimigos que ele tinha, né? E inimigos baseados na injustiça, porque veja que nessa época aí Davi era um homem totalmente voltado a Deus, ele era um homem fiel ao rei, ele ajudou o rei, né, a vencer os filisteus, se tornou um grande líder militar e ele era perseguido injustamente, né? E ele usa essa metáfora, né, os inimigos dele eram mais numerosos do que os fios de cabelo dele, né?
Bom, agora isso aí é interessante, tá certo? Então ele tinha muitos inimigos. E aí ele era um perseguido injustamente. Então ele era um homem correto, ele era um homem de Deus e ele era perseguido. Bom, João 15:19 é uma leitura muito interessante para a gente fazer. Eu vou fazer aqui para os irmãos. Se alguém quiser abrir a sua Bíblia em João 15:19, tudo bem. Mas eu vou ler aqui para a gente não perder muito tempo. Bom, veja aqui, João 15:19. Isso é Jesus, é um discurso de Jesus. Ele fala o seguinte: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E aí, nós temos essa pergunta. O mundo nos odeia? O mundo odeia o João? O mundo odeia a Rosane? O mundo odeia aí a Teca, a Gisele, o Joaquim? Porque o cristão verdadeiro, o cristão, ele acaba sendo perseguido pelo amor de Cristo. Ele vai ser zombado, ele vai ser ridicularizado, né? Aí a pergunta que o nosso autor do nossa pochelinha faz é essa aí. Se a gente não está sendo perseguido, nem um pouquinho, será que ainda nós estamos totalmente vinculados ao mundo? É só para a gente refletir. Bom, agora, nós temos cristãos que são perseguidos só por serem cristãos. Né? Isso é pregado aqui na nossa igreja, todos os cultos, né, praticamente, que é a igreja perseguida. A igreja surge sendo perseguida lá quando Jesus morre. Ela se expande sendo perseguida. Ela passa por um período de assimilação pelo Império Romano, mas depois ela passa a ser perseguida novamente com a Reforma, e hoje ela é perseguida novamente nos países muçulmanos, nos países socialistas, né? Então esses irmãos e irmãs aí pelo mundo afora são perseguidos. Nós estamos aqui discutindo, debatendo a palavra de Deus via internet, e esses irmãos, por exemplo, lá na China não podem. Lá na Coreia do Norte, no Peru, em Cuba, não podem. Um irmão lá na França, quando ele vai falar de Deus, o pessoal goza nele, ridiculariza ele, né? Esses países altamente intelectualizados, né? Altamente laicos, né? Na Inglaterra, na França, mesmo nos Estados Unidos. Então, a perseguição pelo nome de Jesus, apesar que a gente não sinta ela tão na carne, né? Como diz assim, no osso, esses irmãos sofrem, né? Só por falar que é cristão. Bom, aí está o escritor de Hebreus, que a gente não sabe quem escreveu Hebreus, né? Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos fossem com eles. Lembrai-vos dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos fosseis os maltratados. Né? Então, essa solidariedade com os que sofrem por Jesus, que estão presos por Jesus, é um dever do cristão. Né? É um dever do cristão. Bom, nessa introdução, Davi, apesar de se colocar como uma pessoa completamente perseguida injustamente, e realmente a perseguição era injusta, Saul perseguia injustamente, né, por mera vaidade, ciúme, né, porque viu que ele tinha sido Deus abandonou ele por causa de sua infidelidade e ungiu Davi, porque Davi era um homem fiel a ele, né, ao Senhor. Ele passa a perseguir Davi. Agora veja,
que Davi fala? Tu, ó Deus, conheces a minha estultice, né? A minha burrice, né? E as minhas culpas não te são ocultas. Então, mesmo sabendo que o motivo da perseguição era injusto, ele se põe de frente de Deus para um autoexame, né? Eu não sou perfeito, eu sou ser humano, eu peco, eu sou pecador. Isso é fundamental, né? Veja, que no momento de angústia, de perseguição, ele se põe frente a Deus como um pecador, né? Ele também não se arvora a ser o santinho, né? O termo que nós usamos hoje aqui, os jovens, né? Os mais jovens. Ele não é o rei da cocada preta, né? Ele era um pecador também. Bom, e aí é essa outra aplicação. Quando achamos que estamos sendo criticados injustamente, temos a humildade de pedir que Deus nos mostre qualquer erro de nossa parte? Eu posso realmente estar sendo injustiçado, mas o que está errado, né? Será que tem algo errado? Tá? Eu estou achando que as minhas críticas, as críticas feitas a mim são injustas, mas eu fiz algo errado? O que está errado? Né? Então, esse é o que Davi fez ali, olha. Mostre para mim. Bom, então, Davi desabafa, né? Davi desabafa, fala de todo o seu sofrimento, tá certo? Agora, ele faz uma outra colocação, que eu acho assim, magnífica. Ele está temeroso pelo testemunho que ele vai dar, né? Então, ele está temeroso pelo testemunho que ele vai dar. Então, ele não quer que o sofrimento dele, que a perseguição que ele é submetido, seja um mau testemunho para os outros crentes e para aqueles que buscam a Deus. É muito, muito relevante isso. Então, Davi tem essa preocupação, tá certo? Então, ele está preocupado em não ser um mau testemunho para os crentes e para aqueles que estão procurando a Deus, né? Que ele seja um mau testemunho. Então é extremamente relevante essa colocação de Davi. Então o que ele faz, né? O que são as atitudes de Davi? Então Davi chorou, ou ele chora, ele jejua, se humilha em pano de saco e cinza. Tá certo? Eu vou voltar aqui para a gente. Então veja, ele está sendo perseguido, ele está sendo injustiçado. Então ele se apresenta a Deus, né? E ele chora, ele jejua e ele se humilha. É interessante, ele que é o injustiçado, né? Mas ele tem todas essas atitudes perante a Deus. Tá? Irmão João, posso falar? Claro. Mas essa atitude aí que ele teve foi por amor a Deus, né? Sim, claro. E se ele não amasse a Deus, talvez ele teria outra atitude. Sem dúvida. É interessante, isso já foi pregado, não sei se foi pelo pastor Valdeir ou pelo pastor Éder, discutindo essas tribulações de Davi. Davi, por exemplo, Saul perseguia ele. E ele teve a oportunidade de matar Saul. Né? Ele teve a oportunidade, teve Saul no fio da espada dele. E ele não matou Saul. Por quê? Porque Saul era um rei, e ele não era um rei imposto pelo homem. Não foi um golpe de Estado que colocou Saul como rei. Saul não fez uma guerra e matou todo mundo para ser rei. Não, Saul foi ungido por Deus para ser rei. E veja, tanto que Saul temia, né? E ele não matou Saul. Por quê? Porque ele amava a Deus e respeitava e temia a Deus. Ele podia ter matado Saul, teve oportunidade para isso. É como você mesmo falou, Teca, né? Ele amava a Deus. Ele procura quem? A Deus, né? Ele sabia o quê? Que Deus ia cuidar do Saul.
né? Ele não precisava de fazer nada. Bom, aí é o que a gente comentou um pouquinho antes. E a minha vida, tá certo? Ela dá testemunho, né? Ela dá testemunho, mesmo que meu comportamento lá no trabalho, na escola, na universidade, provoque zombaria, né? Provoque zombaria. Eu não vou em tal local, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. O pessoal te zomba de você por causa disso, né? Zomba de você porque você vai na igreja 3 vezes por semana, porque você carrega a Bíblia debaixo do braço. Então, você deixa de fazer coisas por causa disso, né? Estou disposto a sofrer por Cristo? Então, essa é uma pergunta interessante, né? Pergunta interessante. Quando o trem arrocha, você fica na rocha ou quando o trem arrocha, você foge? Né? Pergunta boa. Tem muitos irmãos aí na história do cristianismo, é isso, né? É isso. Então, esse período de tranquilidade do cristianismo é quando o cristianismo foi incorporado pelo Estado, né? Como o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, se tornou a religião oficial dos países europeus, de Portugal, da França, da Espanha, da Inglaterra. Foi quando o cristianismo se tornou um só com o Estado e passou a ter essas benesses. Mas a história do cristianismo é de sofrimento, né? É de sofrimento, é de perseguição. Bom, veja, ele desabafa, o salmista desabafa, o salmista preocupado com o testemunho, mas agora ele faz um grito de socorro. Né? Ele vai pedir que Deus olhe por ele, que Deus haja por ele, que Deus vá atrás dos inimigos, né? Vá atrás dos inimigos. Bom, então ele ora, tá certo? Que aí do verso 13 ao verso 20, ele vai fazer essa oração, tá certo? E ele vai pôr frente a Deus os opróbios, né? Que é o termo que ele usa, que ele vem passando. Bom, então que oração é essa que Davi faz, né? Essa oração colocando todos os problemas e pedindo as soluções para Deus, e pedindo a intervenção. Quais são as imprecações que Davi faz? Bom, primeiro ele reconhece que Deus é rico em graça e fidelidade. Deus é compassivo, né? Então Deus é fiel, Deus é gracioso. Ele deseja uma resposta rápida, porque ele vinha sofrendo há muito tempo. Tá? Ele já vinha sofrendo há muito tempo. Então, tipo assim, ó, não aguento mais. Me responda. Ele fala assim, responde-me depressa. Ele deseja que Deus seja o seu redentor e salvador. Aproxime-te de minha alma e redime-a, resgata-me por causa dos meus inimigos. Então, ele quer que Deus seja o seu redentor e Deus seja o seu defensor. Veja que ele não pede que lhe envie mais soldados, mais armas, mais espadas, né? Ele pede que Deus tome conta pessoalmente disso, né? Doutor João, Erenice, pode falar um pouquinho? Olha, claro. Voltando um pouquinho aí à questão da disposição de sofrer por Cristo, né? Sim. Eu acredito que o fundamental, a principal coisa está lá no mandamento, né? Os 2 mandamentos de Deus, os 2 maiores mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quando existe esse amor a Deus acima de todas as coisas, isso inclui você, né? Inclui eu. Então, quando a gente tem esse amor realmente a Deus, aí há essa disposição de sofrer por Cristo.
A questão é que o ser humano, né, por causa da nossa natureza, e parece que ultimamente as pessoas no geral, né, o ser humano no geral, ele tem olhado muito para si. É uma questão de um egoísmo e que não preocupa com esse testemunho. Eu prefere que a sua vida dê tudo certo, e se não dá certo de uma maneira, dá de outra. E aí esse outro caminho para ser feliz, ele começa a quebrar os princípios, os valores, começa a caminhar por outros caminhos, né? Então, aí realmente não tem uma Deus acima da sua vida. Porque quando esse mandamento é obedecido, aí depois vem o outro, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando eu amo a Deus acima da minha vida, Ele vai conceder essa graça de que você realmente sofra por Ele, que realmente você venha testemunhar, que as pessoas possam ver que realmente Deus, Ele é poder e Ele existe, né? Não importa a circunstância, mas a questão é que hoje as pessoas estão buscando muita felicidade, as pessoas querem muito, assim, realizar seus sonhos. Então, se não dá de uma forma, dá de outra. Não importa se eu vou atrapalhar o testemunho, não importa se eu vou entristecer a Deus, o que importa é a minha vida. Exato. Então, é esse mandamento que a gente precisa voltar, buscar e procurar a pedir ao Senhor que nos conceda mais obediência. Né? O que você fala, irmã, é perfeito. Em relação a esse salmo, depois eu vou falar outras coisas. Esse salmo é um salmo que muita gente considera um prenúncio de Cristo. Porque Cristo sofreu coisas muito piores que isso, do que Davi sofreu. E ele o quê? Cristo aceitou tudo, até morrer, né? E a morte crucificado numa cruz, lá no Calvário, lá no Gólgota. Então Deus, Jesus, aceitou tudo isso aí que Davi aceitou. E Jesus não fez uma oração imprecatória, certo? E se Jesus pôde sofrer tudo isso e não fez nada, aceitou, por que eu não posso aceitar uma humilhaçãozinha? Não é isso? Eu não posso aceitar nada de contra mim em relação a isso. Então, é uma coisa extremamente importante para a gente pensar, né? Essa questão da tristeza, né, do mundo atual que você falou. Nós vivemos uma sociedade em que você não pode ficar triste por nada, né? Seu pai morreu, sua mãe morreu. Você não pode ficar triste. As pessoas querem te dar remédio, querem dar isso, deixa eu sofrer meu luto, deixa eu, né? Então, no passado, né, olhando aí no século XVII, XVI, a pessoa ficava triste, ela escrevia um poema, ela escrevia um livro, né? Agora não pode ficar triste. O Davi estava triste, fez um salmo. Hoje ninguém pode ter tristeza nenhuma, ninguém pode sofrer nada, né? Porque, né, não tem que ser alegre a todo momento, a toda hora, a todo instante. Não, a tristeza, o sofrimento faz parte da vida e faz a gente crescer, né? Faz a gente se desenvolver. O próprio Jesus ficou triste, né? Ele próprio sofreu. Então, se a gente está nessa condição de ser discípulo, e se nós somos semelhantes, por que eu não posso ter as agulhas da vida? Por que eu tenho que, né, olhar para mim e ser feliz? Exato. Né? Para ser feliz, quebrar alguns valores, alguns princípios eternos. Princípios eternos, exatamente. Ótima colocação da irmã Helenice. Bom, ele fala da sua amargura, tá certo? E essa amargura que ele faz uma comparação, né, é interessante. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram beber vinagre. Fizeram isso com Jesus Cristo. Isso aí é um prenúncio de Jesus. Essa amargura que Davi sentiu, mas ninguém deu fel para ele tomar. Ninguém deu vinagre para o Davi tomar, mas deram para Jesus. Veja que é um prenúncio do sofrimento de Jesus, esse salmo, né? Então, o fel e o vinagre
que Davi falava, que ele sentia assim, na prática, na vida real, aconteceu com Jesus. Essa amargura, tá certo? Aí, ó, que nós discutimos aqui agora, devemos meditar nessas palavras de Davi sobre o opróbrio e o ultraje, que nos fazem lembrar de um aspecto do sofrimento imenso, desculpa, gente, e incompreensível que nosso amado Salvador sofreu, né, lá na cruz para nos salvar. Então ele sofreu toda a humilhação, né, toda a injustiça, toda a flagelação, né, das chicotadas, das chibatadas, deram vinagre para ele beber quando ele tinha sede. Então, e aí? Né? Você não pode ter um descontentamentozinho? Né? E também fazem a gente ser solidário com o cristão. Doutor João, só fazer uma colocação aí nessa sua última fala. O nosso sofrimento de agora, né, com esse tempo, vendo o sofrimento de Jesus, né, com um propósito, esse nosso sofrimento de agora também, né, tem propósito para a vida de cada um, como igreja, como nação. É um momento muito rico, né? Como humanidade, né? Com certeza, como humanidade. O que nós, seres humanos, estamos fazendo, né? Com o planeta, o que nós, seres humanos, estamos ridicularizando, né? O divino, né? O sagrado, né? Nas nossas vidas, né? É a gente repensar mesmo, tá? Aí, antes de passar para frente, só para lembrar que, através dos séculos, e hoje em dia, tem muita gente sofrendo, não porque é de direita ou de esquerda, ou é rico, ou é pobre, ou é negro, ou é branco, né? Tem muita gente sofrendo hoje em dia simplesmente porque ele fala assim, eu sou cristão. Né? Então, é para a gente repensar. Bom, aí, depois de tudo isso, ele vai, vamos dizer assim, vai abrir a caixa de ferramentas. Vou usar esse termo aqui de popular. Ele vai também, e a gente vai entender por quê, porque esse era o contexto do Velho Testamento, esse era o contexto da lei. Ele vai abrir a caixa de maldições. Ele vai pedir mesmo que Deus abra, né, o serviço em cima dos seus perseguidores. Bom, veja, sofrer injustamente é para o crente atual uma oportunidade de seguir os passos de Cristo. Mas no Antigo Testamento, as prioridades eram diferentes. Lá no Antigo Testamento, eles não esperavam um Messias sofredor. A perspectiva do Antigo Testamento era de um Messias soberano, do Messias rei, né, do Messias conquistador. Né? Essa é a perspectiva do Antigo Testamento. Bom, nós devemos levar em consideração os seguintes pontos. Deus é justo e haverá julgamento pelo pecado. Então, Deus é justo. Mesmo que nós, humanos, não julguemos uma pessoa que foi extremamente má, vou dar um exemplo. Joseph Stalin. Ele é um cara extremamente mau, matou milhões lá na Rússia, na União Soviética, e morreu de morte natural. Mas vai ser julgado. Aí vai ser julgado. Nós tivemos pessoas extremamente más que foram julgadas aqui mesmo, certo? Que morreram aqui mesmo. A sociedade, o homem, julgou ele. Mas ele também vai ser julgado lá no tribunal eterno. Mas, na perspectiva do judeu, daquela época, a justiça tinha que ser feita agora. Eles não tinham uma teologia de julgamento futuro, né? De julgamento, pagar pelos seus pecados futuros. Essa era a perspectiva do judeu da época de Davi. Mas nós hoje sabemos que há o julgamento eterno. Então, esse julgamento eterno, ele nos é apresentado no Novo Testamento. Outra questão.
os salmistas, eles pediam eles solicitavam essas, faziam essas imprecações, mas na perspectiva de que Deus é justo e ele reage à injustiça, não simplesmente por uma vingança meramente pessoal. Tanto que você veja que Davi, lá no começo, ele reconhece que ele é um pecador, mas ele fala: eu estou sendo injustiçado, então, Deus, haja, seja justo, olhe também para a minha vida, mas nisso aqui eu estou sendo injustiçado. Então, o salmista não era necessariamente seguido por um desejo de vingança pessoal. Eles assim, olha, olho por olho, dente por dente. Não, então, os salmistas, eles entendiam que Deus se manifestava, Deus era justo, tá? Então ele queria que ele fosse justificado, né? Outra questão, veja, normalmente o salmista ele sofreu por muito tempo. Ele passava anos, né? Com essa injustiça sobre os seus ombros, né? E apenas após esses vários anos de traição, de brutalidade, de ameaça à vida, de injustiça, é que eles faziam essas orações imprecatórias. Então, ele esperava, pedia que essas coisas se resolvessem sem essa necessidade, né? Sem essa necessidade dessas imprecações. Uma coisa fundamental, que a gente já discutiu sobre isso, é essa questão aí. Os salmistas, eles não vingavam pelas próprias mãos, né? Então ele não ia lá, permita que eu vá lá e mate a fulano, permite que eu vá lá e pegue todo o dinheiro dele. Não, eles falavam assim, ó, Deus, põe a mão, Deus, tome conta. Então, essa é uma questão muito interessante, né? Eu já falei que o Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou. E ele era um homem muito... vou usar o termo assim, era um homem de sangue. Pro Davi não matar um a mais ou um a menos, ele era um soldado, ele era um general. Mas ele não mata Saul, né? Porque ele acha que... Ele tinha certeza que esse ato de justiça pertencia a Deus e não a ele. Então isso é importante. Sim. Tem um texto bom que fala que a ira do homem produz a justiça de Deus. Então, por mais que o homem faça que ele venha maquinar uma vingança, a melhor coisa é você colocar na mão de Deus, porque Deus é justo. E no tempo dele ele vai trazer, né, a causa e ele vai julgar. Exatamente. E realmente é perfeita, né? Não é justo nossa. Agora, vou só ler algumas coisas aqui. O que o Davi pede aqui, ele pede coisa forte demais, gente. É coisa forte demais. Que a mesa se transforme em laço, né? Laço é o que o caçador usa para matar a presa. Que a prosperidade se transforme em armadilha, que eles fiquem cegos, que vacile na caminhada, tá certo? Ele pede que Deus derrame sobre eles a indignação e a ira. Imagina você cair na ira de Deus. Ele pede isso. Ele pede que a casa dos inimigos fiquem desertas, que ninguém mais habite nas tendas. Tá certo? Ele pede que aumente as dores das pessoas. Eles pedem que Deus não absolva eles. Tá certo? E é interessante. O pior de tudo para mim, do que Davi pede, é no verso 28, que eles sejam riscados dos livros dos vivos e não tenham registros com os justos. Então, quando nós oramos para uma pessoa hoje, a gente pede que o nome das pessoas
sejam escritos no livro da vida, não é isso? Em última instância, Davi pede que risque, vai lá, tira o nome deles daí, Deus. Risca eles, não tenha misericórdia com eles, não. Então, Davi pede coisa muito, muito pesada. É o que a irmã falou aí. Haja Deus, né? Haja. Então, é muito, muito pesado o que Davi pede, né? Irmão Nossa... João, eu estava pensando aqui, o quanto esse salmo, ele é humano, né? Ele fala muito da nossa humanidade, porque a gente vai em oração e às vezes tem medo de revelar a Deus os nossos sentimentos mais profundos, né? A gente fica naquela, mais assim, no superfície, e às vezes quando você passa por uma situação de perseguição, de abandono, de traição, de injustiça, revela aqueles sentimentos mais primitivos que a gente possui, né? E a gente quer mesmo, quando você lê esses salmos, a gente fica, nossa, mas é muito chocante. Mas se a gente se recordar em alguns momentos da nossa vida, a nossa humanidade, né, o nosso coração, ele revelou tudo isso aí. E aí a gente vai diante de Deus em oração, não fazendo de conta que esses sentimentos não existam, né, mas revelando a Deus o que está no nosso profundo ser, no nosso profundo da nossa alma, para que esses sentimentos sejam trocados, né, por tudo aquilo que Deus pode fazer a obra dele. Porque a oração de Davi é bem a nossa, né? E a de Jesus na cruz, que ele fala poucas palavras e ele pede perdão, aponta por graça e misericórdia, é o caminho que a gente deve ter em confiança de que Deus pode fazer isso com os nossos sentimentos. Mas que é muito humano, que é um grito da nossa alma, do nosso coração, em muitos momentos que a gente nem chegou perto desse sofrimento, e eu queria também citar Jeremias preso numa cisterna, essa figura aí de que ele está preso na lama, né, na cisterna que Jeremias estava, não havia água, havia lama, e ele ficou literalmente até o pescoço, e por amor a Deus e a sua palavra. E às vezes a gente é perseguido e injuriado não por Deus, mas por posicionamentos, por pessoas, né, que não tem muito a ver até com espiritualidade, tem a ver mais com convivência, e a gente se sente tão, né, atingido. Imagine passar por que Jeremias passou e muitos homens de Deus, e principalmente aponta para Jesus, né, que ele em tudo que nós passamos, ele passou em doses muito maiores, e o comportamento dele foi de abençoar e não amaldiçoar, né? Veja lá, é exatamente isso que é a conclusão nossa, né? Porque esse era o contexto do salmista do Velho Testamento. Agora, veja, o contexto do Novo Testamento é Deus crucificado, morrendo injustamente. Ele fala, perdoe-os, né? Eles não sabem o que fazem. Veja a diferença de postura. Então, igual você citou Jeremias no poço, né? Qual é a nossa espiritualidade, né? Nós estamos avançando nessa espiritualidade do profeta Jeremias, né? Ou a gente está realmente na carnalidade, né? De querer... A carnalidade inicial de Pedro, né? Não na carnalidade depois que Pedro se converte, né? Mas a carnalidade inicial de Pedro, né? Vamos pegar a espada. Bem lembrado, porque os discípulos teve momentos imprecatórios também. Se a gente lê a Bíblia, a gente vê que em alguns momentos eles queriam fazer coisas absurdas. Dá a espada aí, dá a espada. Agora, veja, os salmistas, como Davi aí, ele estava expressando o que nós já falamos aqui, né? Agonia. O coração está ferido, eles estão sendo injustiçados por anos, então eles estão aí sofrendo, né? Então eles expressaram a humanidade deles, né? A humanidade deles. Eles não eram pessoas diferentes de nós. Outra questão que eu já tinha comentado, os judeus naquela época, eles não tinham uma esperança certa, firme, do julgamento após a morte, né? Eles achavam assim, nós temos que resolver as coisas aqui. Né? Não, agora, o tribunal divino ele está muito claro para a gente no Novo Testamento, né? Que nós teremos julgamentos. Está lá em Hebreus, está em Mateus, está no Apocalipse, que a humanidade será julgada.
e esses crimes que por acaso passarem aqui sem serem feito justiça, teremos uma justiça eterna, né? Teremos uma justiça eterna. Teremos uma justiça eterna. É isso aí que eu adiantei, né? Nós temos o ensino claro no Novo Testamento que haverá o julgamento após a morte e de que devemos orar pelos nossos inimigos. Né? E isso é muito difícil, né? Essa oração pelos nossos inimigos. Então, eu acho que isso demonstra esse nosso amadurecimento espiritual, né? Não é fácil orar por quem nos quer mal ou quem nos fazem o mal, mas esse é o ensinamento, né? Essa é a loucura do cristianismo. Você vai lá no Islã, você tem que matar o seu inimigo, né? Tem que matar o seu inimigo. Você vai nessas religiões animistas aí dos povos americanos, dos povos africanos, a orientação é essa, tem que ir lá e matar. Você tem que, né? Agora, irmão João, eu li uma frase que ela diz assim, que perdoar não torna o outro bom, mas nos torna bons. Né? Então, é mais para a nossa atitude, mais para o nosso coração. Não muda, às vezes, nada o outro, mas muda a nós, né? Com esse sentimento de Cristo, o amor verdadeiro de Deus em nossos corações. É complicado que, muitas vezes, a sociedade quer da gente a vingança, né? Pô, mas o que é isso? O João é um frouxo. O cara aprontou para cima dele, passou ele para trás, ele não fez nada. A sociedade cobra isso da gente. Estava vendo um filme aqui antes de começar a nossa reunião, era um filme de faroeste. Pra vocês terem ideia. O cara chega lá, os bandidos, e assaltam o pai com 2 meninos. Roubam o gado dele, né? E o menino caçulinha fica doidinho pro pai ir atrás dos bandidos, né? Aí o pai fala, meu filho, se eu for lá eu vou morrer, você vai ficar órfão, né? Ou seja, né? Então, nós queremos a vingança, né? Nós queremos a vingança. Então o filme é uma coincidência só para ilustrar, né? O menino lá, com seus 12, 13 anos, queria que o pai fosse atrás dos bandidos para pegar os bois de volta. Ele falou, meu filho, se eu for lá, eles vão me matar, eles são bandidos. E você vai ficar órfão, sua mãe vai ficar viúva. Então, para a gente ver essa questão, né? Bom, e ele termina fazendo o que nós devemos fazer sempre, né? Louvando a Deus. Então, é a característica que do cristão. Então, o salmo termina no tom de louvor. Davi pede para ser levantado acima da amargura. Ele pede para que ele louve com cânticos, tá certo? Então, o Davi termina o salmo com louvores, tá certo? Bom, eu acho que nós estamos terminando. Aplicações para hoje, né? Quando Deus me ajuda, tá certo? Eu agradeço publicamente, né? O que é isso, agradecer publicamente? Numa reunião de trabalho, na escola, na igreja. Na igreja é fácil, né? Mas o mais difícil é fora, né? Fala, obrigado, Senhor, pelo meu novo emprego, né? Obrigado, Senhor, porque eu sarei dessa doença. Então, esse agradecimento público a gente faz ou a gente tem vergonha disso? Né? De agradecer a Deus, né? Pelas bênçãos recebidas. Bom, e veja, né? Tem a ver com o que a Sandra e a Irenice falaram, né? Até mesmo uma oração mais desesperada, ela pode ser concluída com um louvor. Foi o que o Davi fez, né? Depois desse salmo cheio de sentimentos humanos, ele termina o quê? Louvando a Deus. Louvando a Deus. Então, deveria ser o nosso ritual. Nós terminamos. Espero que todo mundo, que essa aula tenha sido legal. Eu acho que
Muito interessante. Então vamos agradecer a Deus por este momento. Senhor, muito obrigada, Pai. Queremos te louvar por o Senhor nos dar a oportunidade, Senhor, de aprendizado, de estar aprendendo mais, Senhor, daquilo que o Senhor tem a nos dizer. Graças te damos, meu Pai, que nós não venhamos, meu Deus, ser apenas ouvintes, ó Pai, da Tua palavra, mas praticantes, ó Deus. Que nós não tenhamos, Pai, medo, meu Deus, de dar o testemunho, que nós não tenhamos, meu Senhor, medo de ser perseguidos, ó Pai, apenas para estar agradando as pessoas, estar agradando ao mundo. Nós temos que agradar a Ti, nós temos que fazer aquilo que Te agrada, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar a vida de cada irmão que está aqui presente, a vida do Dr. João, Senhor, no qual o Senhor tem usado, Senhor, para aplicar este ensino, Senhor, a cada um de nós. Graças te damos, meu Pai, por esse dia. Louvamos o Teu nome, louvamos a tudo que o Senhor tem feito, Pai, na vida de cada um. É o que nós te agradecemos neste momento, em nome de Jesus. Amém.